Todos conhecemos a história de Jesus, mas nem sempre as pessoas, crentes ou não, conseguem situar Jesus em seu tempo histórico, sobretudo em sua geografia, a região que viveu, pregou e morreu. É nesse contexto que apresentaremos um mapa preciso de todo o deslocamento de Cristo ao longo de sua vida, do nascimento em uma manjedoura em Belém até a crucificação em Jerusalém, passando por Nazaré, o Rio Jordão, o Mar da Galileia e outras cidades-chave que marcaram sua trajetória. Infância. Jesus nasceu em 5 AC. Explicaremos esse paradoxo adiante. Em um estábulo nos arredores de uma pequena cidade chamada Belém, na antiga Israel. Ao dar à luz ao bebê, Maria o deitou em uma manjedoura, uma espécie de vaso em que os animais comiam ou bebiam. O casal estava naquele pobre local porque não tinha conseguido alojamento em hospedarias. Você provavelmente já ouviu a história típica do Natal, mas há muitos detalhes que a maioria das pessoas erra ao contá-la. Bom, a verdade é que Jesus não nasceu em um estábulo de madeira bonito, como as cenas de presépio nas casas, nas igrejas, na época de Natal. Os estábulos em Belém naquela época ficavam, na verdade, dentro de cavernas e não eram nada limpos. Imagine ter seu bebê em uma caverna escura, cercada por animais mal cheirosos. Sobre a data de nascimento de Jesus, pesquisas históricas e astronômicas indicam que o seu nascimento ocorreu alguns anos antes do que imaginávamos, por volta de 5 a.C. Isso se deve a erros de cálculo do monge Dionísio Exíguo, que no século VI tentou estabelecer a contagem dos anos sem considerar corretamente o reinado de Herodes o Grande, o rei de Israel na época. Além disso, estudiosos buscaram correlações com fenômenos astronômicos, como conjunções planetárias ou cometas, que teriam sido interpretados como a estrela de Belém, reforçando a hipótese de que o nascimento de Jesus ocorreu alguns anos antes do calendário tradicional. Outro detalhe que muitos não sabem é que, embora Deus tenha enviado pastores para visitar Jesus na noite de seu nascimento, os famosos 3 reis magos não estavam realmente lá. Eles entraram depois na história, quando Maria e José levaram Jesus para ser apresentado no Templo de Jerusalém, 40 dias após seu nascimento. Foi justamente quando estavam saindo do templo que os magos chegaram de suas terras no Oriente. Aliás, os reis magos não eram exatamente nem reis e nem magos, mas sábios do Oriente, chamados magoi, um termo grego. Foram transformados em reis por causa dos presentes dados a Jesus: ouro, incenso e mirra. E também só muito depois ganharam nomes: Gaspar, Belchior e Baltazar. É durante esse momento que esses 3 homens fazem uma pergunta ao rei Herodes. Uma pergunta que dividiria toda a nação de Israel e levaria à morte centenas de inocentes. Mas antes de revelar qual foi a pergunta e a fúria de Herodes, você precisa entender como era a vida naquela região na época de Cristo. O Império Romano, que ainda nem estava em seu auge, havia conquistado diversas regiões, incluindo a pequena nação de Israel, onde Jesus e seu povo viviam. Roma estabeleceu governantes rigorosos para controlar a terra, como Herodes, mantendo seu domínio sobre o lugar. Israel era a nomeação administrativa dada pelos romanos à junção dos territórios da Galileia, ao norte, onde ficava Nazaré, cidade da infância de Jesus, da Samária, no centro, habitada pelos samaritanos, com quem os judeus tinham forte rivalidade, e da Judéia ao sul, onde estavam Belém e Jerusalém, além de Pérea e Decápolis, regiões vizinhas que também aparecem nos evangelhos. O povo de Israel estava desesperado por um Salvador, um rei que pudesse salvá-los antes que os romanos os dominassem completamente. Um Messias. De fato, aos hebreus havia sido prometido um líder messiânico por seus antigos profetas, que foram incluídos no Velho Testamento da Bíblia, parte que também pertence aos textos sagrados do judaísmo. Um líder que os libertaria desse domínio tirânico de Roma
e Herodes. Então você pode imaginar o que Herodes pensou quando os magos lhe perguntaram: onde está aquele que nasceu rei dos judeus? Uma pergunta que causou uma fúria assassina no rei de Israel, que não podia aceitar outro rei. Por isso, após os magos visitarem Jesus, Herodes ordenou que todas as crianças com menos de 2 anos em Belém fossem mortas, sem distinção. O rei dos judeus deveria ser eliminado. É interessante apontarmos que Herodes foi um rei real na história, e não apenas uma lenda, e foi tão violento que Augusto César disse sobre ele: é melhor ser o porco de Herodes do que seu filho. Após o decreto assassino, Deus alertou Maria e José sobre o que estava prestes a acontecer. E assim, no meio da noite, eles conseguiram escapar para o Egito, onde viveram por alguns anos até a morte do rei furioso. Foi aí que Maria